Olá e sejam bem-vindos ao canal. Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Dom Afonso Henriques, cognominado o Conquistador e o Fundador, nasceu em Guimarães em 1109. Era filho do conde Dom Henrique de Borgonha e da infanta Dona Teresa de Leão e Castela. Recebeu uma educação esmerada, aprendendo a manejar armas, a liderar tropas e a governar um condado. Desde cedo, Dom Afonso demonstrou ambição e bravura, características que o acompanhariam ao longo da sua vida. Em 1128, após a morte do seu pai, Dom Afonso assumiu o governo do condado portucalense. A sua liderança e ambição logo se manifestaram na luta pela independência do condado em relação ao Reino de Leão. Em 25 de julho de 1139, Dom Afonso I liderou os seus exércitos na Batalha de Ourique contra os mouros. A vitória nesta batalha foi crucial para a consolidação da independência do condado portucalense. Em 1143, Dom Afonso I proclamou-se rei de Portugal, dando início a uma nova era na história da Península Ibérica. Dom Afonso I dedicou-se à reconquista cristã, a luta para expulsar os mouros da Península Ibérica. Através de sucessivas campanhas militares, conquistou importantes cidades como Santarém, Lisboa, Évora e Beja. O seu reinado expandiu significativamente o território português, definindo as bases para o futuro reino. Implementou medidas para fortalecer a monarquia portuguesa, centralizando o poder real e criando uma administração eficiente. Incentivou o desenvolvimento económico do reino, através da agricultura, do comércio e da criação de novas vilas. A centralização do poder real gerou descontentamento entre a nobreza, que protagonizou algumas revoltas durante o seu reinado. Dom Afonso I teve alguns conflitos com a Igreja Católica, principalmente por questões de jurisdição e tributação. Portugal enfrentou diversas guerras com os reinos vizinhos, principalmente com Leão e Castela, que tentavam submeter o novo reino. Dom Afonso I faleceu em 6 de dezembro de 1185, aos 76 anos. Foi um rei fundamental para a história de Portugal, sendo considerado o fundador da nação portuguesa. O seu reinado consolidou a independência de Portugal e o reconhecimento internacional do reino. A sua liderança na reconquista cristã contribuiu para a expansão territorial portuguesa e para o recuo dos mouros na Península Ibérica. As suas medidas fortaleceram a monarquia portuguesa e lançaram as bases para o desenvolvimento futuro do reino. Dom Afonso I foi um rei visionário e guerreiro, que lutou pela independência de Portugal e construiu as bases para a sua futura grandeza. Através da sua bravura, ambição e capacidade de liderança, ele uniu o povo português e o guiou para um futuro de prosperidade e reconhecimento internacional. Hoje vamos falar sobre a vida e reinado de Dom Sancho I, o Povoador, o segundo rei de Portugal. Dom Sancho I nasceu em Guimarães, Portugal, em 1154. Era filho de Dom Afonso Henriques e de Dona Mafalda de Saboia. Desde cedo, Dom Sancho demonstrou interesse pela administração do reino. Em 1170, foi armado cavaleiro e passou a desempenhar um papel mais ativo no governo. Dom Sancho I reinou durante 26 anos, de 1185 a 1211. Durante o seu reinado, ele continuou a expandir o território português, conquistando várias cidades e vilas aos mouros. Também promoveu o desenvolvimento económico e cultural do país, fundando cidades e escolas. Aqui estão alguns dos principais acontecimentos históricos do reinado de Dom Sancho I. Em 1188, concede foral a Lisboa, tornando Lisboa uma cidade livre do controle feudal. Em 1191, conquista Silves, a capital dos mouros no Algarve. Em 1195, criou a Escola da Sé de Coimbra. Foi a primeira instituição de ensino superior em Portugal. Esta escola tinha como objetivo formar os clérigos do reino, mas também acolheu estudantes leigos. Dom Sancho I é conhecido como Povoador devido ao seu empenho em povoar as terras conquistadas aos mouros. Ele também é considerado um dos fundadores da identidade nacional portuguesa. Dom Sancho I foi um rei visionário e determinado, que contribuiu para o desenvolvimento de Portugal. Dom Afonso II, cognominado o Gordo, nasceu em Coimbra em 23 de abril de 1185. Era filho do rei Dom Sancho I e da rainha Dona Dulce de Aragão.
Desde cedo, Dom Afonso demonstrou interesse por artes e ciências, revelando-se um pintor talentoso e um amante da música. Recebeu uma educação esmerada, aprendendo a falar várias línguas e estudando diversas disciplinas, como história, filosofia e teologia. Apesar da sua inteligência e cultura, Dom Afonso não demonstrava grande aptidão para a vida militar e política, preferindo uma vida tranquila e dedicada aos seus interesses intelectuais. Em 1211, Dom Afonso II ascende ao trono português aos 26 anos, após a morte de seu pai. Logo de início, enfrenta a oposição da nobreza, descontente com o seu estilo de governo pacífico e tolerante, contrastando com a postura guerreira de seu pai. Embora não tivesse inclinações militares, Dom Afonso II continuou a política de expansão territorial do seu pai, conquistando várias cidades e vilas aos mouros. A conquista mais significativa do seu reinado foi a tomada de Alcácer do Sal em 1217, privando-os de um importante porto no Alentejo. Dom Afonso II também desempenhou um papel importante na reconquista cristã, participando na Batalha de Navas de Tolosa em 1212, onde as forças cristãs unidas obtiveram uma vitória decisiva sobre os mouros. Apesar das conquistas, o reinado de Dom Afonso II foi marcado por diversos desafios. Em 1217, ele foi excomungado pelo Papa Inocêncio III devido a conflitos com a Igreja Católica, principalmente por se recusar a cumprir o direito canónico e por apoiar a heresia. Dom Afonso II faleceu em Coimbra em 25 de março de 1223, aos 37 anos. Foi sucedido por seu irmão, Dom Sancho II. Apesar das dificuldades, Dom Afonso II é lembrado por seu papel na reconquista cristã e por sua tolerância religiosa, sendo considerado um rei justo e benevolente. Dom Sancho II, cognominado o Capelo e o Piedoso, nasceu em Coimbra em 8 de setembro de 1207. Era filho do rei Dom Afonso II e da rainha Urraca de Castela. Desde cedo, Dom Sancho demonstrou interesse pela vida militar e política, herdando a ambição e a bravura do seu avô, Dom Sancho I. Recebeu uma educação esmerada, aprendendo a manejar armas, a liderar tropas e a governar um reino. Aos 14 anos, em 1223, ascendeu ao trono português após a morte do seu pai. O reinado de Dom Sancho II foi marcado por diversos desafios, tanto internos como externos. A nobreza, descontente com a centralização do poder real, protagonizou frequentes revoltas e conspirações. Disputas com a Igreja. A Igreja Católica buscava aumentar o seu poder e influência, gerando conflitos com o rei. Dom Sancho II continuou a reconquista, a luta para expulsar os mouros da Península Ibérica, com resultados mistos. As relações com Leão e Castela, reinos vizinhos poderosos, eram frequentemente tensas e conflituosas. Apesar dos desafios, Dom Sancho II conseguiu conquistar algumas cidades e vilas aos mouros, expandindo o território português. Em 1212, Dom Sancho II fundou a Universidade de Coimbra, a primeira instituição de ensino superior em Portugal. Esta iniciativa demonstra a sua preocupação com o desenvolvimento cultural do reino. Para garantir a paz e a segurança do reino, Dom Sancho II celebrou tratados de paz com reinos vizinhos. Em 1245, Dom Sancho II foi excomungado pelo Papa Inocêncio IV devido a conflitos com a Igreja. Esta situação fragilizou ainda mais o seu reinado e levou à sua deposição em 1248. Dom Sancho II exilou-se em Toledo, onde faleceu no mesmo ano. Apesar das turbulências do seu reinado, Dom Sancho II é considerado um rei importante para a história de Portugal. O seu reinado contribuiu para a consolidação da monarquia portuguesa e para a afirmação de Portugal como reino independente na Península Ibérica. A sua participação na Reconquista foi fundamental para o avanço da fronteira portuguesa para o sul. A fundação da Universidade de Coimbra foi um marco importante para o desenvolvimento cultural de Portugal. Dom Sancho II foi um rei que enfrentou grandes desafios durante o seu reinado. Apesar das dificuldades, ele conseguiu alcançar algumas conquistas importantes, como a expansão territorial, a fundação da Universidade de Coimbra e a assinatura de tratados de paz. Dom Afonso III, cognominado o Bolonhês, nasceu em Coimbra em 5 de maio de 1210. Era filho do rei Dom Afonso II, o Gordo, e da rainha Urraca de Castela. Desde cedo, Dom Afonso demonstrou interesse por artes e ciências, revelando-se um estudioso dedicado. Recebeu uma educação esmerada,
aprendendo a falar várias línguas e a estudar diversas disciplinas, como história, filosofia e teologia. Em 1230, casou-se com Beatriz de Brabante, condessa de Bolonha, que lhe deu o título de o Bolonhês. Em 1248, Dom Afonso III ascende ao trono português aos 38 anos, após a deposição do seu irmão, Dom Sancho II. Dom Afonso III dedicou-se à reconquista cristã, a luta para expulsar os mouros da Península Ibérica. Em 1249, conquistou Faro, a capital do Algarve, um marco histórico que consolidou a presença portuguesa no sul. Continuando a política de seus antecessores, Dom Afonso III expandiu o território português para o norte, conquistando várias vilas e cidades aos mouros. Implementou medidas para centralizar o poder real, reforçando a autoridade da monarquia e diminuindo a autonomia da nobreza. Incentivou o desenvolvimento económico do reino, através da agricultura, do comércio e da criação de novas vilas. A centralização do poder real gerou descontentamento entre a nobreza, que protagonizou algumas revoltas durante o seu reinado. Dom Afonso III teve alguns conflitos com a Igreja Católica, principalmente por questões de jurisdição e tributação. Em 1258, travou uma guerra com o Reino de Castela, que resultou na assinatura do Tratado de Badajoz em 1267. Dom Afonso III faleceu em 16 de fevereiro de 1279, aos 68 anos. Foi um rei importante para a história de Portugal, sendo considerado um dos maiores monarcas da Reconquista. O seu reinado consolidou a independência e a unidade do reino português. Expandiu o território português para o sul e para o norte, definindo as fronteiras do país. Promoveu o desenvolvimento económico e cultural do reino. Dom Afonso III foi um rei sábio e prudente, que uniu o reino e o levou a um período de grande prosperidade. Através da sua liderança e visão, Portugal se consolidou como um reino forte e independente na Península Ibérica. Dom Dinis I, cognominado o Lavrador e o Rei Poeta, nasceu em Lisboa em 9 de outubro de 1261. Era filho do rei Dom Afonso III e da rainha Dona Beatriz de Castela. Recebeu uma educação esmerada. Dom Dinis demonstrou interesse pelas artes e pelas letras, tornando-se um poeta talentoso. Em 1279, após a morte do seu pai, Dom Dinis I ascendeu ao trono português aos 18 anos de idade. Dom Dinis I dedicou-se a promover a paz e a prosperidade no reino. Através de medidas inovadoras, incentivou a agricultura, a pecuária e o comércio, impulsionando o desenvolvimento económico de Portugal. Apesar de ser um rei pacífico, Dom Dinis I expandiu o território português para o sul, conquistando importantes cidades como Faro e Silves. Implementou medidas para fortalecer a monarquia portuguesa, centralizando o poder real e criando uma administração eficiente. Dom Dinis I foi um grande patrono das artes e da cultura. Fundou a Universidade de Lisboa em 1290 e incentivou o desenvolvimento da literatura e da música. Dom Dinis I faleceu em 7 de janeiro de 1325, aos 63 anos. Foi um rei fundamental para a história de Portugal, sendo considerado um dos maiores monarcas da dinastia de Borgonha. O seu reinado foi marcado por um período de paz e prosperidade, impulsionando o desenvolvimento económico e cultural de Portugal. Expandiu o território português para o sul, consolidando as fronteiras do reino. As suas medidas fortaleceram a monarquia portuguesa e lançaram as bases para o desenvolvimento futuro do reino. Dom Dinis I foi um grande patrono das artes e da cultura, impulsionando o desenvolvimento da literatura, da música e da educação em Portugal. Dom Dinis I foi um rei sábio e pacífico, que dedicou-se ao desenvolvimento do reino e à promoção da cultura. Através da sua visão e liderança, Portugal se consolidou como um reino próspero e culto na Europa medieval. Nascido em Coimbra em 8 de fevereiro de 1291, Dom Afonso IV o Bravo, ou o Rei do Amor, era filho do rei Dom Dinis I, o Lavrador, e da rainha Dona Isabel de Aragão. Desde cedo, herdou de seu pai a paixão pela cultura e de sua mãe a bravura que o acompanharia por toda a vida. Recebeu uma educação esmerada, aprendendo a manejar armas, a liderar tropas e a governar um reino. Sua bravura se manifestou em diversos torneios e expedições militares, alimentando sua reputação como um guerreiro implacável. Em 1325,
Aos 34 anos, Dom Afonso IV ascendeu ao trono português após a morte de seu pai. Assumia o comando de um reino em paz e próspero, mas com desafios à vista. Imbuído do espírito da reconquista, Dom Afonso IV liderou pessoalmente seus exércitos na conquista de Algeciras em 1340, em conjunto com Castela e Aragão, um marco histórico na luta contra os mouros. Através de medidas inovadoras e incentivos à agricultura, comércio e pecuária, o reino prosperou durante seu reinado, consolidando a paz interna e a estabilidade económica. Implementou reformas para fortalecer a monarquia, centralizando o poder real e modernizando a administração pública, consolidando o Estado português. Incentivador das artes e da cultura, Dom Afonso IV foi um patrono de artistas e poetas, impulsionando o desenvolvimento cultural de Portugal. Portugal se envolveu na Guerra dos 100 Anos ao lado de França, enfrentando a Inglaterra. Apesar da bravura portuguesa, o conflito foi longo e custoso, com perdas territoriais. A devastadora epidemia da peste negra assolou a Europa em 1348, causando milhares de mortes em Portugal e impactando profundamente a sociedade e a economia. Dom Afonso IV teve alguns conflitos com a Igreja Católica, principalmente por questões de jurisdição e tributação, buscando defender a autonomia do Estado português. A centralização do poder real gerou descontentamento entre alguns membros da nobreza, que protagonizaram algumas revoltas durante o reinado. Dom Afonso IV faleceu em 29 de maio de 1357, aos 66 anos. Deixou um reino forte, próspero e culturalmente vibrante, reconhecido por sua bravura na reconquista, suas medidas inovadoras de governo e seu papel como patrono das artes. Dom Afonso IV foi um rei multifacetado, conhecido como o Bravo pela bravura em combate e o Rei do Amor por seu lado romântico e culto. Através de sua liderança firme e visionária, ele guiou Portugal por um período de desafios e conquistas, consolidando o reino como uma potência na Europa medieval. Nascido em Coimbra a 19 de abril de 1320, Dom Pedro I, o Justiceiro, ou Cruel, era filho do rei Dom Afonso IV, o Bravo, e da rainha Dona Beatriz de Castela. Desde cedo, herdou de seu pai a bravura e a paixão pela justiça, características que o acompanhariam ao longo da sua vida. Sua bravura e senso de justiça se manifestaram em diversos torneios e expedições militares, alimentando sua reputação como um guerreiro implacável e defensor dos fracos. Em 1357, aos 37 anos, Dom Pedro I ascendeu ao trono português após a morte do seu pai. Assumia o comando de um reino em paz e próspero, mas com desafios à vista. Dom Pedro I deu continuidade à centralização do poder real iniciada por seu pai, reforçando a autoridade da coroa e modernizando a administração pública. Implementou medidas rigorosas para garantir a justiça e a ordem no reino, combatendo a criminalidade e punindo severamente os infratores, o que lhe rendeu a alcunha de o Justiceiro. Dom Pedro I implementou medidas inovadoras para impulsionar a economia, como a criação de feiras francas, a isenção de impostos para alguns produtos e a abertura de novos portos comerciais. Incentivou a produção agrícola através da distribuição de terras e da modernização das técnicas de cultivo, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos. O comércio interno e externo prosperou durante o seu reinado, com a criação de novas rotas comerciais e o aumento da produção manufatureira. Apesar da bravura portuguesa, a Guerra dos 100 Anos foi um conflito longo e custoso para Portugal, com perdas territoriais e impacto na economia. A peste negra e as guerras provocaram instabilidade social, com revoltas populares e aumento da criminalidade. A centralização do poder real gerou descontentamento entre alguns membros da nobreza, que protagonizaram algumas revoltas durante o reinado. A epidemia da peste negra causou milhares de mortes em Portugal, impactando profundamente a sociedade e a economia. Dom Pedro I implementou medidas para conter a propagação da doença, como a criação de hospitais e a quarentena para os doentes. Apesar da devastação, a economia portuguesa conseguiu se recuperar da peste negra durante o reinado de Dom Pedro I. Dom Pedro I teve alguns conflitos com a Igreja Católica, principalmente por questões de jurisdição e tributação, buscando defender a autonomia do Estado português. Apesar das tensões, Dom Pedro I também negociou e chegou a acordos com a Igreja em algumas questões. A relação entre o rei e a Igreja durante o seu reinado foi complexa e marcada por momentos de cooperação e conflito. A morte de sua amante Inês de Castro, ordenada por seu pai, Dom Afonso IV, gerou grande controvérsia e marcou seu reinado.
Dom Pedro I faleceu em 18 de janeiro de 1367, aos 46 anos. Deixou um reino forte, próspero e com um sistema judicial eficiente, sendo lembrado por sua bravura, justiça e rigor. Dom Pedro I foi um rei multifacetado, conhecido como o Justiceiro por sua rigorosa aplicação da lei. Através de sua liderança firme e visionária, ele guiou Portugal por um período de desafios e conquistas, consolidando o reino como uma potência na Europa medieval. Nascido em Coimbra a 31 de outubro de 1345, Dom Fernando I era filho do rei Dom Pedro I, o Justiceiro, e da rainha Dona Constança Manuel. Herdou do seu pai a bravura e o gosto pela cultura, enquanto da sua mãe herdou a beleza e o charme que lhe renderam o cognome de o Formoso. Recebeu uma educação esmerada, aprendendo a manejar armas, a liderar tropas e a governar um reino. Desde cedo, se destacou por sua inteligência, perspicácia e talento para as artes. Em 1367, aos 21 anos, Dom Fernando I ascendeu ao trono português após a morte do seu pai. Dom Fernando I deu continuidade à centralização do poder real iniciada pelo seu pai, modernizando a administração pública e criando novas instituições, como a Casa da Moeda. Buscou manter a paz com os reinos vizinhos, principalmente com Castela, através de alianças matrimoniais e tratados diplomáticos. Incentivou o desenvolvimento da agricultura, do comércio e da pecuária, impulsionando a prosperidade do reino. Foi um grande patrono das artes e da cultura, incentivando a produção literária e artística, como a construção do Mosteiro da Batalha. A morte de seu único filho varão gerou uma crise de sucessão que culminou na Guerra da Independência de 1383 a 1385. Dom Fernando I faleceu a 22 de outubro de 1383, aos 37 anos. Deixou um reino próspero e com uma administração pública modernizada, mas com um futuro incerto devido à crise de sucessão. Apesar de seu curto reinado, Dom Fernando I é lembrado pela sua inteligência, diplomacia e apoio à cultura, sendo considerado um dos reis mais cultos da sua época. Dom Fernando I foi um rei conhecido como o Formoso, pela sua beleza física e o inconstante, pelas suas decisões políticas nem sempre consistentes. Através de sua liderança e perspicácia, ele guiou Portugal por um período de desafios e conquistas, deixando um legado cultural e administrativo duradouro.